Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao segundo bimestre e vamos iniciar o capítulo 4, ok? Vocês lembram que a gente conversou no começo desse bimestre sobre as diferentes formas de linguagens, as linguagens entre nós, entre os cientistas, que os cientistas sempre tinham que estar se atualizando. Na química, isso não é diferente. Existem diversas linguagens no mundo todo e elas podem ser sinalizadas através de palavras ou então através de imagens, como, por exemplo, as placas, certo? Então, no mundo da química, em conjunto com a tabela periódica, foram criadas as fórmulas químicas. As fórmulas químicas nada mais são do que a maneira de se referir a diferentes substâncias. Quando as substâncias, quando elas se misturam, elas vão formar compostos diferentes, então foram criadas essas fórmulas químicas para conseguir classificá-las, ok? Então, lembrem-se que a gente falou sobre o átomo, sobre a estrutura do átomo, sobre os elementos da tabela periódica, sobre os tipos de ligações químicas. Então, agora nós vamos ver sobre as fórmulas químicas, ok? Existem 3 tipos diferentes de fórmulas químicas. A primeira é a fórmula eletrônica, que foi a que a gente conversou na última aula, lembram? Os elementos, eles compartilham os elétrons para conseguir atingir 8 elétrons na sua camada de valência e assim ficarem completos, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês que nós utilizamos também na última aula. O hidrogênio, ele apresenta um elétron para ser compartilhado. Ele é da família 1A, ele é uma exceção, ok? Então, ele tem a sua camada completa com 2 elétrons. Já o elemento oxigênio, ele é da família 6A. Para ele completar os 8 elétrons, ele precisa compartilhar ou então receber 2 elétrons, certo? Então, nós temos aqui uma representação eletrônica, que é a fórmula de Lewis, onde eu tenho o meu átomo de oxigênio com 6 elétrons, então vamos contar todas as bolinhas vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de dois pares de elétrons, né? Ele precisa de 2 elétrons para ficar completo. Então, o hidrogênio, ele vai doar o seu elétron para o oxigênio. Ele vai compartilhar aqui um elétron do oxigênio e o seu próprio elétron. Então, o hidrogênio, ele vai ficar com 2 elétrons, ele vai ficar completo. E o oxigênio, ele vai precisar de 2 átomos de hidrogênio para ficar completo, certo? Porque ele vai compartilhar aqui o seu elétron vermelho e vai receber o elétron azul do hidrogênio. E aí, se nós formos contar as bolinhas que representam os elétrons, eu vou ter aqui 8 elétrons, fazendo com que o meu oxigênio fique completo, ok? Trouxe aqui outros exemplos também para ficar mais claro para vocês essa representação de fórmula eletrônica. Eu tenho aqui o nitrogênio. O nitrogênio, ele é da família 5A. Então, aqui eu tenho representado os elétrons do nitrogênio de vermelho. Então, eu tenho 5 elétrons para o átomo de nitrogênio. Se ele é da família 5A e apresenta 5 elétrons, ele precisa de 3 elétrons para ficar com a sua camada de valência completa, certo? Porque se a gente contar de 5 para 8, eu vou precisar de 3 elétrons. Quem vai compartilhar o elétron com ele vai ser o hidrogênio. Para ter 3 elétrons compartilhados, eu preciso de 3 átomos de hidrogênio. Então, eu vou ter 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, ok? Assim, eu tenho o meu nitrogênio completo com os 8 elétrons que ele precisa. Outro exemplo também que nós podemos utilizar seria o caso do carbono. O carbono, ele é da família 4A. Então, aqui eu tenho a representação de 4 elétrons do carbono. Se ele precisa ficar com 8, nós temos que adicionar mais 4 elétrons, certo? O hidrogênio, ele vai compartilhar os seus elétrons com o carbono, fazendo com que o carbono fique completo com 8 elétrons. Então, para um átomo de carbono, eu preciso ter 4 átomos de hidrogênio, 4 moléculas de hidrogênio,
ok? Assim, eu tenho a conformação completa do carbono. E, mais um exemplo, aqui eu tenho 3 moléculas diferentes, 3 átomos diferentes. Eu tenho hidrogênio, tenho carbono e tenho oxigênio, ok? Então, o oxigênio é da família 6A. Se ele é da família 6A, aqui está representado os elétrons do oxigênio, todos de preto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se ele é da família 6A, ele precisa ter mais 2 elétrons para completar a sua camada. Quem vai compartilhar com ele vai ser o carbono. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elétrons do carbono representado por vermelho, para fazer o oxigênio ficar completo. Só que o carbono, ele também precisa de 4 elétrons, certo? Ele tem os seus 4 elétrons representados de vermelho. Ele vai compartilhar 2 com o oxigênio, perdão. Então, ele vai ficar com 6 elétrons e ainda vão faltar 2. É onde o hidrogênio entra para compartilhar o seu elétron. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons para o carbono e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons para o oxigênio. E eu tenho os 2 elétrons que cada hidrogênio precisa. Então, nessa fórmula, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de carbono e uma molécula de oxigênio, fazendo aí o compartilhamento de elétrons, ok? Além disso, nós temos 3 tipos de ligações. Nós chamamos de ligação simples aquela ligação que é feita com apenas um par de elétrons compartilhado por 2 átomos. Então, tenho aqui o exemplo da água. O oxigênio, como nós já vimos, é da família 6A, então ele apresenta 6 elétrons, certo? Para ele ficar completo, ele vai precisar de 2 elétrons, sendo aqui compartilhados pelo hidrogênio. Como eu tenho um compartilhamento de elétron com um hidrogênio, e aqui eu tenho um compartilhamento de elétron com outro hidrogênio, eu tenho uma ligação simples. Então, eu represento ela aqui por apenas um tracejado, ok? Já se eu tenho uma ligação dupla, significa que eu tenho 2 pares de elétrons compartilhados. Então, vamos utilizar aqui o exemplo. Se eu tivesse o compartilhamento entre 2 moléculas de oxigênio, como ficaria? Vou colocar aqui para mostrar para vocês, ó. Eu teria um oxigênio com 6 elétrons, certo? Ele precisaria de mais 2 para ficar com 8. E eu preciso, quando eu tenho as 2 moléculas de oxigênio, eu vou ter ali o compartilhamento de 2 pares de elétron. Então, o elétron de cima e os 2 pares, o outro par aqui embaixo. Isso vai me representar uma ligação dupla, e ela é representada por 2 traços, um em cima do outro, ok? Já na ligação tripla, é quando eu tenho 3 pares de elétrons compartilhados, que seria o caso do nitrogênio. O nitrogênio, ele tem as suas 5 moléculas, seus 5 elétrons, perdão, e ele vai precisar de mais 3, certo? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui esses 3 elétrons sendo compartilhados entre essa molécula de nitrogênio e entre essa molécula de nitrogênio. Então, eu tenho a formação da ligação tripla, que são 3 traços, um em cima do outro. Tudo bem até aqui?